Olá, salve, salve meninos e meninas, estamos de volta para mais uma aula de PHP e chegou o momento tão esperado do nosso curso, o cadastro de imagens. Porque você quer fazer um cadastro dos seus clientes, mas quer pôr a foto deles. Ou você quer fazer um cadastro de notícias e você também quer pôr uma fotinha da notícia. Isso é bem comum nos sites, né? Você vê a foto com o conteúdo, o texto do lado ou embaixo. Então, nós vamos ver como fazer isso, como trabalhar com o cadastro de imagens através do PHP. Primeiramente, eu vou criar a minha tabela no banco de dados. Então, veja se o teu WAMP está rodando, senão você não vai conseguir criar a sua tabela. Eu vou achar o meu navegador aqui, vou entrar no localhost e vou entrar no PHP MyAdmin. O meu banco de dados é o aula, eu vou fazer tudo num banco de dados, você não precisa criar um banco de dados para cada coisa, é um banco de dados com todas as tabelas dentro. Então, vamos lá para o nosso aula. Aqui eu já tenho a tabela cadastro, que é a que eu usei para criar o formulário, para cadastrar as informações do formulário. Então, eu vou criar uma tabela com o nome usuários. Essa tabela vai ter 4 campos, então aqui em arquivos 4 e executar. Como que eu sei que é 4? Porque eu já sei o que eu quero que apareça, que tenha no meu formulário, o que eu quero que ele grave. Eu quero o ID, o identificador, que vai ser inteiro, tamanho 10, e também ele vai ser aqui, atributos. Não vai ser nulo, vai ser autoincremento e chave primária. O ID é sempre chave primária. Agora eu quero o nome, varchar, por tamanho 50, e-mail, varchar também, vou pôr 50 também, por e-mail poderia até ser mais, né? Tudo bem. E foto, varchar, tamanho 100. Essa é a minha tabela. Então, são 4 campos que eu tenho aqui. E agora, vou salvar. Ok, está criada a minha tabela usuários aqui. Aqui está a estrutura dela. Não tenho nada ainda para visualizar, porque eu não cadastrei nada ainda. Agora, eu vou para o Dreamweaver e vou montar o meu formulário. Vou criar um arquivo novo do tipo PHP. E vou criar o meu formulário. Vou vir para o Design, Formulários. Então, o formulário que eu quero, nome e a caixa de texto aqui do lado. A caixa de texto vai se chamar nome também. Agora, eu quero o e-mail, uma caixa de texto também, e vai ser e-mail, o nome dele. Vou confirmar aqui embaixo se está e-mail. Agora, foto. Se você quiser fazer uma tabela para colocar dentro bem bonitinho, pode fazer, tá? Isso é a formatação que você vai escolher. E o nome vai ser foto também. Daí, para foto, eu não vou pôr a caixa de texto. Eu vou pôr o campo de arquivo. Esse campo de arquivo, ele vai permitir que eu faça um upload de imagens, de arquivos, enfim, não precisa ser só imagens, pode ser PDF ou algum outro tipo de arquivo que você vai dizer no código PHP. Então, eu vou escolher a opção de campo de arquivo e o nome vai ser foto. Aí ele já vem com o botão para você procurar o arquivo na sua máquina para fazer o upload dele, ok? Então, quando você vai fazer o upload de algum arquivo para o banco de dados, para a tabela, você precisa usar esse tipo de campo aqui, que é o campo tipo de arquivo. E agora falta o botão enviar. Vou pôr cadastrar o nome dele. Tá, pode ser cadastrar, pode ser enviar. Enfim, eu vou estar cadastrando essas informações.
Ok, o meu formulário está pronto. Agora eu vou inserir o código PHP nele. Vou vir aqui para o código para criar o código PHP. Esse código é bem extenso, eu não vou digitar ele agora, porque eu levaria muito tempo para isso. Eu já tenho ele pronto, então eu mostrei aqui como que você faz para criar o formulário e depois aqui no início você vem para criar o código. Todo o código você tem ele no seu material, está todo explicado, então você pode copiar ele de lá. Eu vou abrir o meu que eu já tenho pronto aqui e vou explicar esse código para que você possa entender. Então vou vir para o design, o formulário é o mesmo, nome, e-mail, foto e o campo procurar. Agora eu vou vir aqui no código e vou começar, ó. No início temos o código para fazer o cadastro da imagem. Então aqui abre o PHP, insere o arquivo config, que tem a conexão com o banco de dados, verifica se o botão cadastrar do formulário foi clicado. Então esse nome aqui precisa ser o mesmo desse daqui, ó. Deixa eu achar aqui o meu botão cadastrar. Ó, o nome dele é cadastrar, o valor também. Então esse nome que eu tenho aqui tem que ser o mesmo. Então se o botão cadastrar foi clicado, ele faça isso aqui. Aí ele vai trazer o nome que está preenchido no formulário, o e-mail e a foto. Uma coisa diferente agora aqui, ó, files, ao invés do post, que é o que vem do formulário, eu estou usando files, que ele vai pegar o arquivo que vem do formulário, porque a foto vai ser um arquivo. Então não é uma informação que eu digitei na caixa. Quando você digita é o post. Como você vai procurar o arquivo para fazer o upload é o files, ok? Aqui eu vou verificar se ela está vazia ou não. Então aqui o empty, né? Se não estiver vazio, o que ele vai fazer? Vai definir, ó, a largura. Então criou uma variável, o cifrão na frente indica que é uma variável. Criou uma variável com o tamanho, 350 pixels de largura por 380 de altura. O tamanho máximo de 1000 bytes. Então eu posso mudar isso aqui. Ah, eu quero maior, então vou pôr 400. E aqui também. E eu quero 2000 bytes, então coloco 2. Aqui você define o que a pessoa vai poder fazer o upload. Se você deixar muito grande aqui, vai tomar muito espaço no seu FTP. Então, sempre cuide, não deixe para fazer uploads de arquivos muito grandes. Então, definiu o tamanho, largura, altura. Agora, ele vai verificar se o arquivo selecionado na caixa é uma imagem. Então, quem faz isso é esse comando aqui. O if vai verificar se é um tipo de arquivo, ó. JPG, PNG, GIF, então aqui todas as extensões do tipo de imagem. Então, se for isso daqui, beleza. Caso contrário, isso aqui não é uma imagem. Então, se for diferente disso daqui, não é uma imagem. Então, verificou que é uma imagem, ele vai pegar o tamanho da imagem, vai armazenar em uma variável e vai definir aqui. Se a largura é maior do que a que você escolheu lá, ele vai dizer, a largura da imagem não pode ultrapassar tantos pixels, que foi o que nós definimos aqui em cima na largura. Aí ele verifica a altura. Se a altura for maior do que o que foi selecionado, a imagem não deve ultrapassar a altura em pixels, que é o que nós definimos lá também. E a mesma coisa para o tamanho. Se o tamanho for maior que 2000, o que ele vai fazer? Vai dizer que aquele tamanho é muito para fazer o upload. Se não houver nenhum erro, ele vai pegar a extensão da imagem, que é JPG, GIF, PNG, e vai se não houver nenhum erro, ele vai verificar se a imagem é válida e vai gerar um novo nome
para aquela imagem. Então, eu tenho lá foto 5. Eu estou fazendo o upload da foto 5. Fiz 2 vezes o upload do mesmo arquivo, foto 5. Uma vai substituir a outra. Se for foto diferente com o mesmo nome, eu vou perder uma. Então, o MD5 vai criar um nome único para essa imagem. Não vai ter problema de ter 2 imagens com o mesmo nome. Aí ele vai gravar, ó, em uma pasta chamada fotos. Então, no FTP você vai ter que ter essa pasta fotos, que é onde vai ficar as tuas imagens, que você vai fazendo o upload. Aqui ele vai mover daquela variável temporária para a pasta fotos e em seguida ele vai fazer a inserção no banco de dados, que é a mesma coisa que nós já fizemos no outro. Cria uma variável, inserte into usuário, que é o nome da minha tabela, nome, e-mail e foto, value, nome, e-mail e nova imagem. Por que aqui nova imagem e não foto? Que é o nome da minha variável aqui, ó, nova imagem. Então, o nome dessa variável é que tem que ir aqui, porque senão ele não vai achar essa imagem para cadastrar no banco. Se os dados foram inseridos, então você foi cadastrado com sucesso. Caso contrário, ele vai dar as mensagens de erro se não foi possível cadastrar. Não esquecendo, aqui no formulário, no Action, você tem que usar o selfie, tá? Porque nós estamos no mesmo formulário, não estou chamando um outro arquivo. E também um detalhe que eu vi aqui, está usuário. Na minha tabela, se eu não me engano, eu criei usuários. Então, já não vai dar certo. Eu preciso trocar aqui para usuários, que é o nome da minha tabela lá no banco. Ok? Então, cuidado com esses detalhes. Se tiver diferente uma coisa da outra, não vai dar certo. Feito isso, podemos salvar e agora vamos testar. Então, F12, tá tudo num formulário só, né? Então, nome, vamos colocar lá o nome, e-mail. Depois eu vou ensinar como validar o e-mail para não pôr qualquer coisa. Foto de exibição, vamos selecionar o arquivo. Qual vai ser o arquivo? Então, eu vou escolher, vamos ver se eu tenho alguma foto aqui. Então, uma coisa agora que você vai ter que cuidar na hora de fazer o upload da imagem. Eu vou pegar uma imagem grande aqui. Então, vou pegar essa daqui. E vou cadastrar. A largura da imagem não deve ultrapassar 350 pixels, porque eu peguei uma de 550. Então, não foi possível. Eu perdi todas as informações, depois tem que fazer aquele esquema que a gente fez no outro para não perder essas informações, tá? Mas isso você já sabe como fazer, você pode olhar lá no outro como foi feito e fazer nesse. Então, vamos escolher uma outra, 192 a dimensão dessa. Então, acho que vai dar. Vamos abrir e cadastrar. Você foi cadastrado com sucesso. Aqui ele deu alguns erros. Por que que ele deu erros? Porque eu falei antes que eu tenho que ter a pasta fotos, que eu falei que é onde vai ficar gravadas as minhas fotos. E eu não tenho aqui no meu AMP, aqui na minha pasta, eu não tenho essa pasta fotos, ó. Então, o que que eu preciso fazer? Criar ela. Então, nova pasta, fotos, e agora vamos ver. Vamos ver se ele cadastrou mesmo assim, sem a foto. Usuários, visualizar. Ele cadastrou, ele gerou um arquivo temporário para foto, mas isso aqui não vai funcionar, porque eu não tinha a pasta para gravar a foto. Então, vamos lá novamente, vou atualizar isso aqui. Deixa eu fechar e abrir ela novamente. Vamos fazer outro. E vou escolher novamente a foto. Cadastrar. Você foi cadastrado com sucesso. Visualizar. Está aqui o outro registro.
Agora eu vou vir aqui na minha pasta, fotos, e instalar a minha foto. E olha o nome que ele criou. Aquele nome único, quer dizer que esse nome nunca vai se repetir. Você pode pôr essa foto 10 vezes, ou o mesmo nome das fotos, não vai ter problema. Cada uma vai gerar uma foto diferente. Então, ele agora conseguiu, não deu erro algum, porque eu criei a pasta antes. Então, não é difícil também, só cuidar com os detalhes para que você possa gravar essas fotos. Agora, eu gravei. Eu quero exibir na tela o nome, o e-mail e a foto. Então, nós vamos ver como fazer isso em seguida. Por essa aula é só. Até a próxima!